Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo para esclarecer a dúvida de uma irmã em Cristo. Não é do meu costume fazer esse tipo de vídeo, porque, meus amados, eu não sou pastor, tá? E quando a gente fala sobre família, restauração de vidas, de casamento, isso é muito perigoso, porque são as pessoas que estão frágeis. Essa é a grande verdade. E todos nós sabemos que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E que depois, com o passar do tempo, Deus vai acrescentando aquilo que é necessário. Mas todos nós não vamos ser hipócritas, que todo mundo procura no começo os seus próprios interesses. A gente não pode fugir disso. A pessoa, quando busca Deus, é que ela não tem como, através do braço dela, da força dela, do dinheiro dela, da sabedoria dela, resolver o problema. E ver uma irmã, eu não vou falar o nome dela, por respeito, ela me perguntou: bom dia, irmão Hérito. A paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tenho acompanhado suas falas no Instagram e vídeos no YouTube. São edificantes, mas tenho uma dúvida. Estou divorciada há muitos anos. Nunca havia ouvido falar sobre restauração de casamento. Acho que fui condicionada, como muitos, separou, casa de novo. E assim sucessivamente até me destruir completamente. Aqui eu não sei se ela se casou com outra pessoa, não sei, mas vamos continuar. Passei a orar pela restauração. Então ela está dizendo aqui, depois que ela entendeu isso, ela passou a orar pela restauração. Até então ela não sabia que existia esse negócio de restauração de casamento. Restauração de pessoas, né, meus amados? Pessoas restauradas, casamento restaurado. E passei a orar pela restauração, mas, olha o desde que passei a lutar, passei a orar pela restauração, mas desde que passei a lutar, meu primeiro marido, que estava sozinho todos esses anos, se casou e teve filha. Quer dizer, ela está dizendo aqui que o marido, ela antes não sabia dessas coisas, mas depois que ela descobriu que Deus restaura vidas, sucessivamente casamentos, então ela passou a buscar pela restauração do seu primeiro marido. Agora não sei se aqui ela está dizendo que ela já se casou de novo, que ela foi que se destruiu completamente. Mas vamos seguir o que está escrito aqui. Por que Deus age dessa forma? Será que não era para ver a restauração? Ele realizou o sonho dele, nesse segundo casamento do marido dela, de ter uma filha, e parece muito feliz. Então, pelo pouco que deu para entender aqui, essa irmã está dizendo que naturalmente ela não teve filho com ele. Bom, que ela está dizendo que ele teve filho com outra mulher e construiu uma família. E ela passou a dizer que quando entendeu as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, ela passou a clamar pela restauração do seu primeiro casamento. Mas desde então, quando ela não clamou, ele estava sozinho, mas foi só ela orar, entender os caminhos do Senhor, que ele veio se casar, a ter filho com outra mulher, constituir uma família. E ela indaga aqui: será que não era para ver a restauração? Por isso que Deus, quando comecei a orar, Deus fez com que ele se casasse e tivesse filho? Isso é uma resposta para que não houvesse restauração? Aí ela termina assim, ó: me sinto muitas vezes péssima em orar para que ele restaure o primeiro matrimônio. Sendo que com a segunda esposa ele construiu uma família e nós dois, quando estávamos juntos, não construímos nada. Então aqui dá a entender que ela, na palavra dela, quando ela casou com ele, com esse primeiro marido, não tinham família. Naturalmente aqui não tinham filhos. Mas quando ele se casou com essa outra mulher, teve filhos. Então ali constituiu uma família.
Aí ela termina assim, ó: já segui muitos canais de restauração, mas hoje prefiro somente ouvir a palavra de Deus. Foram 3 anos orando e pedindo a restauração. Hoje estou confusa se é a vontade de Deus, pois sei que Ele permite que fiquemos sozinhos também. Desde já agradeço a atenção. Bom, amados, aqui podemos ver o desabafo de uma irmã que está confusa. Quem não passou por essa confusão? Quem não passou de ver vários testemunhos, vários canais de restauração de casamento, uns falam uma coisa, outros falam outra. Amados, desde o tempo que eu comecei também a assistir esses canais, são bênçãos, tá? Não estou aqui falando mal, não, por favor. Mas só com o passar do tempo, esses canais, eles já não têm mais o que falar. Eles já não têm mais o que falar. Então, para ter conteúdo, não estou dizendo que eles fazem esse conteúdo para poder ter curtida, não estou dizendo isso. Eles começam a acrescentar muita coisa onde não há necessidade de acrescentar. Isso faz com que as pessoas fiquem confusas. Olha, eu peguei aqui num site, não são palavras minhas, mas eu atesto o que está escrito aqui, só para poder começarmos. Olha só. Palavra bíblica. Quando Deus criou tudo, disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre os pássaros dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a criatura que rasteja sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí vem aqui, ó. Isto é o que Deus tinha em mente quando criou Adão e Eva. Eles só foram capazes de realizar essa tarefa enquanto mantinham um relacionamento próximo com Deus. Nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, lemos que Deus caminhava pelo jardim e conversava com Adão e Eva. Era relacionamento com Adão e Eva. Esse relacionamento foi quebrado quando Adão e Eva traíram a Deus. A partir daquele momento, Deus não era mais o amor da vida deles. O coração deles se voltou para si, para o pecado, para as trevas, para Satanás. Preferiu ouvir o que Satanás, a serpente, falou do que Deus tinha advertido eles. Mas, graças a Deus, esse não foi o fim. Imediatamente, Deus prometeu a eles e a nós que o relacionamento seria restaurado. Olha, a restauração desde o início, meus amados, mesmo diante da desobediência. E Ele cumpriu sua promessa. Ele enviou seu Filho, Jesus, para restaurar esse relacionamento quebrado, para nos trazer de volta ao nosso propósito, que é a intimidade com o Senhor. Tá? Aí está escrito assim, ó, a restauração através de Jesus. O próprio Jesus explicou que porque veio e como ter um relacionamento com o Pai. 2 pontos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, olha as promessas, meus amados, eu o farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 6. E João 14, versículo do 11 ao 17. Então, meus amados, o Senhor está conosco
Nós não devemos escutar o que muitos pastores falam por aí. Ah, restauração é difícil. Assisti um testemunho dia desse, o homem dizendo no testemunho dele que ele teve o casamento dele restaurado, ele foi na Igreja Universal, e lá o pastor falou, a restauração é muito difícil. Realmente, é dificílimo. Para o homem tudo é difícil. É impossível para o homem. Tá? Então, continuando aqui, ó. Esta é a verdade para todos que aceitam Jesus como seu Salvador, Redentor e Senhor, e que receberam o Espírito Santo. Se você já o fez, pode acreditar que o relacionamento com o Pai está restaurado. O Espírito Santo restaurará em sua vida o que está escrito no Salmo 1, versículo do 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Olha, vocês que escutam conselhos de pastores aí da Igreja Universal, seja qual igreja for. Ah, não, restauração é muito difícil. Ah, não, o seu cônjuge tem livre-arbítrio. Ah, não é por aí. Ah, não, você pode casar com o outro que se houve um adultério, ele quebrou a aliança, você pode se casar com o outro. Cuidado, para que vocês não andem nos conselhos dos ímpios. Nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. É o que vocês têm que fazer, meditar na lei do Senhor dia e noite, e não naquele que o pastor está falando. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que produz os seus frutos em sua estação, e suas folhas não murcham. Ele prospera em tudo que faz. Meus amados, isso aqui não foi autoria minha não, tá? Mas eu achei muito bíblico, porque antes eu orei a Deus para poder fazer esse vídeo. Falei, Senhor, eu não sou pastor, eu gosto muito de falar sobre a exegese bíblica, eu gosto muito de estar diante dos irmãos, falar o que realmente a Bíblia está nos dizendo, nos ensinando, mas abençoa-me esse estudo para que eu possa levar para essa pessoa e aqueles que têm dúvida a sua verdade. Aí eu digitei no Google, apareceu isso aqui, meus amados. Então, vamos continuar aqui. Em Eclesiastes, quando a irmã falou, mas eu estou orando há mais de 3 anos e nada está acontecendo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz assim, ó: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Ora, vocês que estão chorando agora, há tempo de rir também. Tenham fé, meus amados. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Hoje vocês estão lutando, todos nós estamos lutando. Mas vai haver um tempo que nós vamos viver em paz. Aqui ele está falando, óbvio, que no mundo tereis aflições. Jesus já advertiu. Quais são essas aflições? Enquanto a gente estiver nesse mundo, o mundo é um deserto para cada cristão, meus amados. O mundo é um deserto. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Vocês hoje estão no deserto do casamento. Quando seu cônjuge voltar, vocês ainda estarão no deserto. Por quê? São os levantes que vão acontecer no casamento. É no emprego, é na saúde com os filhos. Mas são casais que não têm filhos, fica com aquele pesar, por que não deu um filho ao meu marido? Então, mas vocês têm que ter bom ânimo. Isso só vai acabar quando estivermos na glória com o Senhor. Mas tem casamentos, Wellington, que dura 2 meses. Tem casamento que dura para restaurar 1 ano, 2 anos. Mas também tem casamentos que duraram 10 anos, 15. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus quer tratar com cada um de nós, porque Deus fala, eu coloquei em vocês o meu querer e o realizar de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que vocês têm que entender todos os processos que vocês têm que passar. E a gente pode vir aqui em Romanos 9, que diz assim,
Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Tá? Por que eu estou falando isso, meus amados? Porque a irmã, ela falou que desde que começou a orar, a entender os caminhos do Senhor, o marido dela estava... O primeiro marido dela, naturalmente ela falar o primeiro, senão ela se casou de novo. O primeiro marido dela estava sem casar. Mas quando ela começou a entender os caminhos do Senhor, começou a orar, ele se casou e teve um filho com essa outra mulher. E então, aqui está dizendo, ó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder. Deus endureceu o coração do seu cônjuge, minha amada. Tá? Ele não fez o seu cônjuge pecar. Deus não faz ninguém pecar. Todos nós já nascemos pecadores, devido ao pecado original de Adão e Eva. Cada um de nós temos as nossas próprias concupiscências. Faraó, ele já tinha um coração endurecido, mas Deus endureceu ainda mais o coração do faraó, para mostrar o seu poder. Aquele coração duro, Deus endureceria mais ainda aquele coração, justamente para poder fazer aqueles 10 pragas atacarem o povo egípcio, para a libertação do seu povo. Isso é uma demonstração do poder divino. Assim é no casamento. Deus endureceu o coração do seu marido, do seu cônjuge, justamente para você continuar firme na fé. Por isso, quando você começou a clamar pelo Senhor, Ele veio se casar e ter filhos. Mas Deus, Ele quer forjar você. É isso que vocês têm que entender, meus amados. Olha só, no livro de Jó, capítulo 5, versículos 17 ao 18, diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então você, minha irmã, não despreze a disciplina do Senhor. Você que passou a orar, aí ele veio a se casar e ter filhos, isso faz parte da disciplina do Senhor. Não despreze essa disciplina. Não vai crer no que o homem, um pastor, possa falar. Não, Deus fez isso. Você mesmo falou, né? Que tem uma parte que diz assim, que não sabe se quando você começou a orar, aí Deus fez com que ele se casasse e ter filhos. Seria uma resposta de Deus para que Deus não ia querer que você orasse pela restauração do seu primeiro casamento. Não, minha amada. Muito pelo contrário. Deus endureceu ainda mais o coração dele justamente para que você orasse. Para que você forjasse uma mulher de cristã, com fé, temente ao Senhor, crendo nas coisas do Senhor, não que o mundo está demonstrando a você. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Deus está corrigindo você, o seu marido, a cada um de nós. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois Deus fere, Ele fere, não te feriu? O seu marido casando com outro? Pois Ele fere, mas trata a dor ferido. Ele machuca, Deus machuca, mas as suas mãos também curam. Não foi Deus que feriu o faraó? Não foi Deus que feriu o povo egípcio? Olha, eu fiz uma anotação aqui, isso foi o que eu escrevi, só para não esquecer o raciocínio. Eu coloquei assim, quando passamos a andar nos caminhos do Senhor, a orar, a ter relacionamento com Deus, as coisas parecem piorar. Mas isso Jesus nos advertiu que era necessário todo cristão sofrer tribulações. Quando o povo hebreu viveu mais de 400 anos escravos do faraó, eles clamavam a Deus por um libertador. Aquele povo sofreu lá mais de 400 anos na escravidão. Por mais que eles tinham lá carne, tinham tudo ali para comer, beber, tinham lar, mas eles eram escravos. E eles clamavam por um libertador. E Deus enviou a Moisés. Eles reclamaram, pois as provas aumentaram. Quando Deus enviou Moisés, as provas aumentaram, meus amados. Eles clamavam tantos anos por um libertador. Quando esse libertador chega, que Deus atende a oração deles, eles começam a reclamar. Por quê? Porque, olha só, as provas deles aumentaram. Produzir mais palha para construção de tijolos. Isso está em Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 9. Vamos lá.
Êxodo 5, de 6 ao 9. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Até então, os egípcios forneciam palha para o povo hebreu para que eles construíssem os tijolos. Mas o faraó falou: não forneça mais palha a eles não. Eles que tratem de juntar palha. Quer dizer, o povo hebreus ainda tinha que juntar palha, coisa que já tinha ali para eles. Mas não. Eles, além de fazer os tijolos, eles tinham que juntar as palhas. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Irmã, olha a resposta à sua dúvida. Quando você começou a orar, você testemunhou aqui que o seu marido estava solteiro. Foi só você... o seu primeiro marido estava solteiro. E quando você começou a orar, as provas aumentaram. Ele veio a se casar, ter filho, construir uma família. É isso que Satanás quer que você creia. Que lá é a família dele. A família dele é você, minha amada irmã. E ele, os filhos deles, são frutos de um adultério. Ele não tem culpa, os filhos dele. Tá? Eles têm pais adúlteros. O seu marido está caminhando para a perdição. Essa mulher que está com ele está caminhando para a perdição. Essa criança, fruto do adultério deles, estão tendo péssimo testemunho. Mas Deus levantou você, irmã, justamente. E como é que Deus faz isso? Forjando você. As provas aumentaram, como houve com o povo hebreu. Foi só pedir um libertador, Deus enviou Moisés. Moisés chegou para libertar o povo. O que o faraó fez? Vamos aumentar a carga de trabalho para esse povo e eles vão ter que construir tudo da mesma quantidade que construía antes. É o que acontece com você, que está acontecendo com você, acontece com cada um de nós. Então, minha amada, eu só quis fazer esse vídeo, não quis responder para você, para poder ser algo mais direto. Não creia o que homens falam por aí. Continue fazendo o que você fez. Você falou que mesmo aqui? Deixa eu ler. Você falou, já segui muitos canais de restauração, mas hoje prefiro somente ouvir a palavra de Deus. Está ótimo. Ouça somente a palavra de Deus. Coloque todos as provas, inclusive esse homem que está aqui na tua frente falando com você. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Mas eu não negocio aquilo que eu creio. Para mim, Deus te levantou justamente para que você clamasse a Ele. Eu não sei, fazendo resumo, pelo que eu entendi, você foi destruída completamente. Então, o que eu entendi nisso? Que você se casou outra vez. Também se não foi isso, tudo bem. O importante é que hoje você entende os caminhos do Senhor. Você sabe que o seu marido está no adultério. E você tem o direito, você fala assim, hoje estou confusa. Se é a vontade de Deus, pois sei que Ele permite que fiquemos sozinhos também. Deus permite que você fique sozinha também. Mas lembre que quando fala lá no livro de 1 Coríntios que Deus fez uma só carne. Então, quando a pessoa é uma só carne, não é o seu marido lá você cá. Você tem que clamar por ele. Vocês são uma só carne. Então, você não pode desistir dele. Isso é ser uma verdadeira cristã. E não fique confusa. Você não está confusa. Você está realmente nos caminhos de Deus. Deus está dirigindo os seus passos, tá bom? Espero ter ajudado a você, irmã, e que Deus abençoe, tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.